que você vai ver nesse vídeo é revoltante. Enquanto milhões de aposentados mal conseguem comprar um remédio ou pagar o aluguel, um grupo de criminosos, com o apoio de servidores públicos e o silêncio do governo, roubava bilhões direto do INSS, sem que ninguém fizesse nada. Sim, o esquema que deveria proteger quem trabalhou a vida inteira virou um esquema bilionário de estelionato institucionalizado. Foram mais de 6 bilhões desviados com fraudes silenciosas, assinaturas falsas, entidades fantasmas e descontos indevidos aplicados sem o menor pudor. E o pior, o próprio irmão do presidente Lula está ligado a um desses sindicatos investigados com um convênio suspeito autorizado dentro do sistema. Você tem ideia da gravidade disso? Teve aposentado sendo roubado por anos sem saber. Gente pobre, idosa, vulnerável. Tudo isso acontecendo com carimbo do Estado. Esse escândalo é, sem exagero, uma das maiores vergonhas da história recente do Brasil. Se você ainda confia no INSS, esse vídeo vai abrir os seus olhos e provavelmente vai te deixar revoltado. A gente vai entender os detalhes do maior escândalo dos últimos tempos, essa fraude bilionária do INSS. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. O INSS, aquele mesmo, o Instituto Nacional do Seguro Social, é o órgão que cuida de pagar as aposentadorias, pensões, auxílios-doença e outros benefícios para quem contribui todo mês com a Previdência. Ele foi criado lá em junho de 1990, com a proposta de ser algo simples. Você trabalha, contribui e um dia, quando precisar, recebe o que tem direito. Bonito, né? Na teoria. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Eu não vou perder tempo aqui contando toda aquela história burocrática de como o sistema nasceu. O foco é outro. Te mostrar da forma mais direta e clara possível como é que essa bomba realmente funciona nos bastidores. Hoje, o modelo de aposentadoria no Brasil funciona no chamado sistema de repartição. Na prática, isso significa o seguinte: quem está trabalhando agora é quem banca a aposentadoria de quem já se aposentou. É um pacto entre gerações, uma espécie de corrente solidária entre quem entra e quem já saiu do jogo. Mas olha só, se a gente parar para pensar, esse modelo se parece bastante com um esquema de pirâmide gigante. Quem vai entrando agora sustenta quem já está lá no topo recebendo. E como todo esquema de pirâmide, uma hora desmorona. E o motivo é óbvio. O número de aposentados só cresce, enquanto a quantidade de pessoas entrando no mercado de trabalho formal, aquelas que realmente contribuem, está diminuindo. Ou seja, a base que sustenta tudo está encolhendo. O resultado, a conta simplesmente não fecha mais. Você não está guardando dinheiro para sua aposentadoria. Eu achava que era assim na época da minha vida. O dia que eu vi que não é, você paga os idosos que hoje desfrutam da aposentadoria. Só tem um detalhe: os idosos cada vez mais vivem mais. Que bom, a medicina está avançando, eles vivem mais, portanto precisam receber mais dinheiro. Só que cada vez os casais têm menos filhos. Então significa dizer que no dia que você ficar velho, vai ter menos jovem trabalhando para você receber sua aposentadoria. Essa conta não fecha, por isso é uma pirâmide financeira. Por outro lado, enquanto a população rala para tentar garantir uma aposentadoria digna, a gente sabe muito bem como que funciona a máquina pública, inchada, cheia de cargos, mal fiscalizada e completamente atravessada por interesses políticos. Nesse cenário bagunçado, o INSS acabou virando um verdadeiro paraíso para fraudes. É golpe para todo lado, documentos falsificados, cadastros manipulados, benefícios aprovados sem critério nenhum. E mais recentemente, uma enxurrada de descontos indevidos sendo aplicados em massa, sem que os aposentados sequer soubessem o que estavam pagando. Aquilo que deveria ser uma rede de proteção virou na real uma armadilha, e das grandes, com oportunistas metendo a mão no nosso dinheiro sem o menor pudor. Mas calma, antes de continuar, vamos dar uma olhada na estrutura absurda da nossa Previdência Social para entender como que essa bagunça toda é possível. Os problemas estruturais da Previdência. O sistema de previdência no Brasil é como um cobertor curto. Quando cobre a cabeça, descobre os pés. Simples assim. O modelo de repartição, que depende da contribuição dos trabalhadores ativos para pagar os aposentados, simplesmente não se sustenta mais. A população está envelhecendo, a taxa de natalidade caiu e o mercado formal encolheu.
Hoje, há mais gente saindo do que entrando no sistema. Resultado, um rombo bilionário nas contas públicas que só cresce ano após ano. Para tentar cobrir esse buraco, o governo recorre a reformas trabalhistas sucessivas. Aumenta a idade mínima, endurece as regras de acesso, mas no fim das contas, tudo isso é tapar o sol com a peneira. Bom, dito isso, a minha dica é: não dependa da aposentadoria do governo. Cuide você mesmo da sua aposentadoria, aproveita se você ainda é novo, aprenda a investir, busque formas de aumentar a sua renda ou crie fontes alternativas de ganho. Porque se você não fizer isso agora, já era. Quando chegar a velhice, você vai acabar dependendo dos outros para se sustentar. Bom, já que estamos falando em criar novas fontes de renda, eu não podia deixar de te contar que você pode começar a fazer isso ainda hoje. E o melhor, com uma fonte de renda em dólar. Faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição para você que quer aprender a como ganhar em dólar usando a internet. Clica lá, me chama que eu vou te liberar um treinamento gratuito para você entender direitinho como é que funciona o passo a passo. E olha, não estou falando de dinheiro fácil, nem de esqueminha ou dessas pirâmides financeiras por aí, como é o próprio INSS, aliás. É um método honesto que eu mesmo aplico e que já ajudou vários dos meus alunos também. Então clica no link na descrição e me chama. Bom, agora voltando a essa bomba que é o INSS, esse sistema virou uma verdadeira terra de ninguém, um ambiente onde quem sabe mexer os pauzinhos enriquece às custas justamente de quem mais precisa, os aposentados, os doentes, os vulneráveis. E foi nesse cenário podre que surgiu o maior escândalo recente envolvendo o INSS. Eu não tinha assinado, eu não tinha dado autorização nenhuma. Sou um pessoal vigarista. A aposentada Maria das Graças recebe R$ 700 por mês do INSS. No ano passado, o filho dela estranhou um desconto de R$ 40 em nome de uma associação. Quando você junta um sistema antigo cheio de regras confusas com uma fiscalização que praticamente não existe, o resultado é claro. A porta fica escancarada para corrupção e estelionato. No caso do INSS, essas brechas vão desde falhas tecnológicas até acordos obscuros com entidades que, em vez de ajudar, agiram como verdadeiras cúmplices. Um dos principais exemplos disso são as associações e sindicatos que, por lei, podem firmar convênios com o INSS para oferecer benefícios aos aposentados, como seguros, planos de saúde e serviços jurídicos. Esses valores são descontados direto no benefício do cidadão. Mas aqui está o problema, né? Muitas vezes esses descontos são aplicados sem que o aposentado sequer saiba. Ou seja, o nome do aposentado é incluído numa suposta associação como se ele tivesse autorizado a cobrança, mas na prática ele nunca assinou nada. O seu avô, o seu pai, algum tio ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo e já é aposentado pode ter sido roubado durante anos sem saber. E o mais trágico, muitas dessas associações nem existem de verdade, eram só fachada, criadas unicamente para aplicar o golpe, só existiam no papel e mesmo assim conseguiram sugar o dinheiro de quem mal tem como se defender. E tudo isso aconteceu por anos, sem que ninguém fizesse nada. E a pergunta que fica é: por quê? Porque simplesmente não existe um controle eficiente, o sistema é falho, vulnerável e ninguém confere de verdade se os cadastros são legítimos. Para piorar, a gente está tão acostumado a ver desconto para tudo quanto é lado na nossa vida que quase ninguém se dá o trabalho de questionar se aquele valor no extrato é mesmo legítimo. No fim das contas, um esquema criminoso desse tamanho só prospera por um motivo: a certeza da impunidade. E a coisa cresceu, mas cresceu tanto que acabou estourando em 2025 e o que veio à tona foi assustador. A grande fraude. Agora, em 2025, o Brasil descobriu que, enquanto milhões de aposentados contavam cada centavo para comprar remédio ou pagar um aluguel, um grupo de arrombados estava embolsando bilhões usando o INSS simplesmente como uma espécie de caixa eletrônico. A investigação da Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, revelou um esquema que desviou cerca de 6,3 bilhões dos benefícios de milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Como?
por meio de descontos indevidos feitos diretamente nos pagamentos do INSS, autorizados por esses falsos cadastros em sindicatos e associações que expliquei para vocês anteriormente, sendo muitas delas fantasmas. Boa noite, a gente fala agora da fraude do INSS que atingiu pelo menos 4 milhões de aposentados e pensionistas. Os descontos indevidos passam de 6 bilhões de reais. Essa semana o escândalo derrubou o ministro da Previdência, Carlos Lupe. É aquele típico golpe silencioso. Os valores pareciam pequenos, coisa de 20, 30, 40 reais por mês. Mas quando isso é feito com milhões de beneficiários durante anos, o resultado é monstruoso. A Controladoria Geral da União descobriu que muitos dos descontos eram baseados em autorizações forjadas, com assinaturas falsificadas ou simplesmente inventadas. Em tese, a Associação de Segurados ela vai trazer benefícios contratuais para esse segurado, como desconto em farmácia, consultas médicas, auxílio funeral, seguro invalidez, seguro morte. Teve caso de aposentado analfabeto sendo associado sem nunca ter assinado nada. Teve gente que só descobriu a fraude porque o valor da aposentadoria caiu misteriosamente. No total, mais de 17 milhões de registros de vínculos com essas entidades foram consideradas suspeitas, e a maioria das vítimas era gente idosa, pobre e vulnerável, que não tinha ideia do que estava acontecendo. A estimativa é de que 4 milhões de aposentados foram impactados pelas fraudes. Enquanto isso, os responsáveis pelo esquema lavavam dinheiro comprando imóveis de luxo, carros caros e criando empresas para esconder os lucros sujos. Entre 2018 e 2025, os investigados movimentaram 35 milhões só em imóveis. Tudo isso documentado, tudo isso com um carimbo do Estado nas costas. E o mais revoltante, isso tudo aconteceu com a autorização do sistema do próprio INSS, se é que dá para dizer assim, com convênios assinados, com instituições que deveriam proteger os aposentados, mas estavam sugando o pouco que eles tinham. E se não tivesse rolado a denúncia e a insistência de uma aposentada de Feira de Santana, na Bahia, talvez o golpe ainda estivesse rolando quieto até hoje. Ela dizia que queria que fosse feita a investigação, ela não se conformava que era um caso isolado relativo ao nome dela. Ela já tinha essa sensação de que era grande? Sim. A aposentada da Bahia, que preferiu não se identificar, insistiu tanto com o Ministério Público Federal que a investigação começou a andar aqui em Sergipe. Isso porque a associação que estava debitando o dinheiro dela tem sede em Aracaju. Ou seja, a polícia também descobriu fraudes na criação dessas associações. Nós procuramos a associação que, segundo a investigação, falsificou a assinatura da aposentada da Bahia. A gente está aqui no bairro São José, em Aracaju, e essa é a sede da Associação Universo, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal aqui no estado. Ela faz parte de um grupo que chegou a receber mais de 300 milhões de reais em 21 meses só em contribuições vindas do INSS. Esse grupo chegou a ter 629 mil associados. É mais do que a população inteira da cidade. Outra associação investigada é a APDAP-Prev, que tem sede no município vizinho, em Nossa Senhora do Socorro. Nós também fomos até lá. Mais uma vez, não conseguimos falar com ninguém. Também tentamos contato por telefone com as duas associações, mas não fomos atendidos. A investigação aponta que as duas entidades seriam controladas pelos empresários Alexandro Prado Santos, o Lequinho, e Sandro Temer de Oliveira. Os dois são sócios e foram presos na operação deflagrada no final de abril. As quantias transferidas do INSS para as duas associações eram distribuídas para várias empresas em nome de laranjas. Esse mecanismo de repasse entre várias empresas já caracteriza uma tentativa de lavagem de dinheiro. Já. E, assim, num dos documentos apreendidos, que foi uma agenda encontrada na casa do investigado, há registro sobre divisão de dinheiro em razão das associações. Foi essa denúncia que levou a Polícia Federal a descobrir que uma associação com sede em Aracaju, em Sergipe, havia sido criada de forma fraudulenta, com documentos falsificados para poder roubar o povo. Bom, nem todo herói usa capa, né? Uma salva de palmas aí para essa senhora. Depois que o escândalo veio à tona, o INSS tentou correr atrás do prejuízo. Mas, no que isso vai dar?
As investigações revelaram que mais de 20 entidades estão envolvidas diretamente no esquema. A maioria, como já falei, sendo associações de fachada ou sindicatos com atuação duvidosa. A Controladoria Geral da União identificou que muitas dessas entidades tinham convênios com o INSS autorizados há anos, comprovando que tudo isso aconteceu com a conivência dos servidores, gestores e empresas terceirizadas. Por isso, 12 servidores do INSS foram afastados preventivamente. Alguns deles ocupavam cargos de chefia e tinham poder para autorizar os convênios com essas associações. A Polícia Federal também já realizou diversas buscas e apreensões e as investigações continuam. Claro que gente do alto escalão do INSS do governo teria que rodar. Isso é o mínimo. Então, primeiro caiu o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. E dias depois foi a vez do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também ser afastado aí no meio desse processo todo. O ex-ministro do Lula, que aliás já tinha sido orientado pela própria CGU a suspender esses acordos com as associações e sindicatos que descontavam dinheiro dos aposentados, mas por algum motivo que ninguém sabe explicar, preferiu deixar quieto, mesmo com a orientação em mãos. A CGU disse que, por causa dos indícios de irregularidades, em 2023, recomendou ao INSS a suspensão dos acordos com associações que faziam descontos em aposentadorias. Carlos Lupe confirmou que foi comunicado. Eu sabia porque o INSS me informou que tinha recebido essa documentação. Mas as denúncias só começaram a ser apuradas um ano depois, quando a CGU já tinha aberto auditoria, como revelou o Jornal Nacional. Desgastado, Lupe pediu demissão na última sexta-feira. Outra coisa curiosa é que no relatório que detalha todo o esquema bilionário, a Polícia Federal aponta o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o famoso Sindinap, como uma das instituições que atuaram irregularmente por cerca de um ano, realizando descontos em benefícios previdenciários sem cumprir os requisitos exigidos. E só para constar, o vice-presidente do Sindinap é ninguém menos do que o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Mas é claro, né, que o Lula não sabia de nada. Bom, na tentativa de conter esse escândalo vergonhoso, o INSS suspendeu mais de 20 mil registros de vínculos suspeitos e está auditando todos os descontos feitos por essas entidades desde 2018. Além disso, foram abertos processos contra 12 entidades acusadas de fraudes durante esse período. Anunciaram a criação de um sistema mais rigoroso de controle e cruzamento de dados. Além disso, o Ministério da Previdência afirmou que vai elaborar um plano de ressarcimento para os aposentados lesados. Mas até agora nada foi efetivamente pago e sinceramente eu duvido que vão ressarcir. Até porque é um esquema bilionário. Vão tirar esse dinheiro da onde? Uma coisa importante, todos os aposentados devem dar aquela conferida para ver se foram roubados ou não. Como eu disse, a quantia que eles tiravam por mês era pequena, então pode muito bem ter passado despercebida. Para isso, é só entrar no site ou aplicativo Meu INSS, fazer o cadastro, ir até a opção Extrato de Pagamento do Benefício. Escolha o mês mais recente e clique para abrir o extrato. Na parte de descontos, veja se aparece alguma dessas cobranças aí. Contribuições a sindicatos ou associações, taxas com nomes genéricos como contribuição associativa, serviço assistencial ou seguro, ou qualquer desconto que você não reconheça e nem tenha autorizado. Se encontrar algo suspeito, anote o nome da entidade e o valor e ligue no número 135 do INSS para relatar o problema. Aí você pode solicitar o cancelamento do desconto e entrar com um pedido de restituição, caso seja comprovada a fraude. É bom conferir mesmo, cara, de verdade, porque acredite se quiser, o meu pai, ele descontavam cerca aí de R$100 por mês. E ele nem se dava conta, porque para ele era só mais um imposto, mais uma taxa qualquer, ele também nem fica olhando nisso. Só depois de um tempo que a gente foi conferir, dar uma olhada, que era um tal de um seguro lá que ele nunca pediu, nunca assinou nada, e a gente conseguiu cancelar. Isso antes dessa bomba vir à tona, tá? Antes. Agora, com essa fraude exposta, tudo faz sentido, né? Ou seja, o meu pai estava ajudando, sem saber, a encher o bolso desses bandos de arrombado. Então fique esperto aí, né? E mais importante ainda, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que é aposentado. Agora,
Quando e se eles vão pagar, só Deus sabe, né? Pelo menos você faz a sua parte e já pede aí para pararem de descontar. Enfim, esse vídeo aqui já tá longo e mesmo assim foi só um resumo de toda essa situação. A verdade é que o povo foi traído duas vezes. Primeiro pelos criminosos que roubaram e depois por um governo que permitiu que tudo isso acontecesse. Mas nada com que a gente já não esteja acostumado, não é? Infelizmente. O Brasil é um país onde o trabalhador passa décadas despejando dinheiro no colo do governo, acreditando na promessa de um futuro digno. Mas quando esse futuro finalmente chega, o que ele encontra? Desconto indevido, benefício reduzido, o mínimo de dinheiro possível e, para piorar, um atendimento péssimo e cheio de burocracia. Essa pirâmide chamada INSS é um lixo, essa é a real. Enquanto isso, quem assina os papéis, quem lucra nos bastidores, quem se esconde atrás de cargos e siglas, sai pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. O fato é um só: enquanto o sistema não mudar de verdade com transparência, controle e punição, esse tipo de crime vai continuar acontecendo. A real é que a gente já espera que esse escândalo acabe em pizza, como tantos outros que a gente já viu por aí. É sempre o mesmo filme repetido e no final quem se ferra é você.